mais um de nossos vídeos, onde a gente vai dando sequência aí aos exercícios que têm sido feitos. Nesse vídeo de agora a gente vai trabalhar um pouquinho de formas, vai trabalhar um pouquinho de sombra esfumaçada, que é a sombra degradê, feita a lápis. A gente vai explicar um pouquinho sobre sombra com nanquim também, que existe uma certa diferença da sombra gradiente com lápis para a sombra nanquim. Por exemplo, com lápis a gente tem como fazer a intensidade da sombra. Riscar mais escuro, vai diminuindo a intensidade e o traço vai ficando mais claro. Só que com nanquim não tem como fazer isso, é somente preto e o branco, é o preto da tinta e o branco do papel. Não tem como a gente fazer um degradê, a não ser que seja uma guarda de tinta nanquim, que aí dá para fazer alguns efeitos legais. Dentro disso daí, eu vou trabalhar explicando como funciona, né, a questão do gradiente, como funciona a questão das rachuras, que é para dar o efeito aí similar, mas dentro de cada uma das duas técnicas. Mais um exercício que serve para essa questão de aquecimento, para você ter um domínio melhor de traçado, para você ter uma mão um pouquinho mais firme e conseguir um resultado legal. Eu explico um pouquinho também sobre a questão da luz e sombra chapada, que é como é trabalhado em alguns efeitos do desenho. Você bota aquele preto chapadão. Existe possibilidade de misturar algumas partes chapada, outras partes com traçado, mas aí é uma coisa que a gente pode mexer mais adiante. Espero que vocês curtam aí esse vídeo, fiquem antenados em nossa página do Facebook. Parte desse material que está sendo desenvolvido aí, que está sendo colocado junto com esses vídeos, é em cima de uma apostila, certo? Então tem uma apostila que está sendo desenvolvida junto com os vídeos, onde você vai poder ter acesso dela através da nossa página. Lá a gente vai estar muito em breve dando as explicações para tudo isso aí, como é que vai ser desenvolvido. Aos demais que já estão acompanhando esse material pela apostila, continue praticando aí que vocês vão ver um resultado legal no seu trabalho. Valeu, até o próximo vídeo. Fala galerinha, vamos aqui para a segunda etapa do nosso exercício. A gente vai dar continuidade aos exercícios de formas e vai entrar agora a questão das texturas. A gente fez as linhas de aquecimento, trabalhou com algumas formas, onde eu expliquei sobre a questão de 2D e 3D para dar um pouquinho de volume. Agora a gente vai fazer algumas aplicações desse volume, certo? Porque volume, quando a gente fala sobre volume em desenho, a gente tem basicamente dois estilos de volume. Volume esfumaçado e volume de traçado, certo? O volume esfumaçado é o que a gente costuma ver no desenho artístico. E o volume de traçado é o que a gente vê nas histórias em quadrinhos. Geralmente feito um acabamento com a tinta nanquim, que é a tinta preta que serve para o acabamento. Bem, vamos aqui começar com as formas básicas para dar explicação sobre isso daí. Onde você vai, em primeiro lugar, identificar esse tipo de coisa. Vamos aqui a uma esfera primeiro. Né? Se você tem somente a bola aqui, você está tendo um círculo, você não está tendo exatamente uma esfera. Tá? Para você ter uma esfera, é preciso que haja volume nesse desenho. Tá? Que é o segundo modelo que a gente vai trabalhar aqui. A gente vai finalizar os dois e vai aplicar volume, tá? Como fiz anteriormente, eu marco o esboço primeiro para ter noção. Posso vir com a borracha para corrigir o lado que eu achar aqui, que eu percebi que está muito torto. Eu venho e faço o ajuste com a segunda sequência aqui, ó. Por exemplo, vamos dar aqui a direção da iluminação no mesmo sentido, tá? Automaticamente a sombra vai vir aqui para o chão, tá? Eu vou vir aqui com 6B para fazer o acabamento. Como eu disse inicialmente, a preferência que eu dou é que vocês trabalhem com lápis. Depois que vocês tiverem o domínio dessa primeira etapa,
aí sim fica legal trabalhar com uma lapiseira ou com a grafite, porque vocês já vão ter uma noção melhor do que fazer. Antes disso, eu não acho muito interessante vocês começarem a trabalhar logo de grafite. É uma recomendação, não é uma obrigatoriedade, tá? Finalizei aqui a primeira, vou fazer agora finalização aqui da segunda. Diminuir aqui o raio da esfera. Se eu jogar para lá vai ficar torto. Vai ficar torto no nível muito torto. Então, faz essa leve correção. Pô, velho, minha esfera aqui tá saindo retinha, parecendo um ovo. Não tem problema não, não se estresse não. É comum da gente em algumas coisas de desenho, a gente tem uma certa dificuldade no início. À medida que você vai aperfeiçoando é que você vai melhorando, tá? Bem, vamos trabalhar aqui, ó. O lápis vai ser riscado com lápis, o traçado vai ser riscado com lápis assim, ó, de lado, tá? Aqui tem a ver com a rachura de luz e sombra. Como eu falei, a rachura para desenho artístico, não é rachura traçado, essa daqui. Porque eu vou traçar aqui, eu vou riscar aqui, ó, em várias direções, então vai me dar um efeito aqui esfumaçado no final. Deixa eu ajustar aqui as laterais. Vou ajeitar aqui o lado de cima. O trabalho é feito assim com lápis deitado mesmo, riscado com lápis de lado, para o efeito do esfumaçado ficar um pouquinho melhor, tá? A gente vai ter aqui embaixo ó, um pouquinho mais escuro. Eu aperto um pouquinho mais. Essa sombra é feita com lápis 6B, tá? Que você consegue escurecer mais. Pode girar o papel sem problema nenhum, sem medo de ser feliz. Que o efeito como vai ficando, ó. Aqui a região de sombra, trabalhando sempre com lápis deitado, para deixar aqui mais esfumaçado. Essa região de sombra aqui, ó, vocês podem apertar um pouquinho mais o lápis, que o tom vai ficar um pouquinho mais escuro. A gente vai ter esse efeito aqui e a sombra no chão. Aqui junto mais escuro, lá para baixo um pouquinho mais claro. A gente tem esse efeito. No caso da finalização para o estilo mangá, que é o que a gente trabalha com o nanquim, a gente teria isso aqui, ó. Primeira sequência, a gente poderia ter aqui segunda sequência, para que o traçado aqui já fica bem mais junto.
gente vai ter para cá a terceira sequência, que eu posso já diminuir o tamanho do traço. Posso do lado de cá, ó, puxar o traçado no mesmo sentido desse que eu acabei de fazer, para a gente ter essa região de sombra, ó, do lado de cá. Eu aqui ainda posso aplicar uma última sequência nesse sentido aqui para cima. A gente vai ter isso, e aí aqui embaixo, preto, e aí aqui o traçado, finalizando desse jeito, certo? Para que vocês possam compreender melhor esse tipo de coisa, é semelhante a isso aqui, ó. A gente vai ter aqui painel de sombra, meio tom e claro. Puxar aqui embaixo o segundo painel. Sombra, meio tom e claro. Então a gente vai ter no primeiro o esfumaçado do mesmo jeito. Meio tom, que você já vê que a tonalidade ela já é mais clara, ela não fica tão pesada quanto o anterior, e o branco. No caso, esse daqui é para esse primeiro estilo, esse daqui é para esse segundo estilo, que a gente vai ter aqui com lápis em pé, ó. Posso fazer logo aqui inteiro. Posso fazer esse daqui também, bem junto aqui no fundo. Aqui já mais afastado. Eu posso ter esse daqui. E o último corte só na região desse quadradinho. A ideia é que os traços fiquem bem juntos para não dar espaço para sombra. A gente aí tem esses dois efeitos para essas duas texturas, certo? O próximo modelo que a gente vai ter aqui seria o cilindro. A gente vai ter aqui, ó, a boca do cilindro. Repare que eu vou trabalhando o esboço bem suave. Fazer aqui logo o segundo cilindro, onde a gente vai fazer os trabalhos com as texturas. Pronto. Deixa eu aproximar aqui. A gente vai ter para o primeiro cilindro aqui, ó, o trabalho de luz e sombra. Manter ainda o mesmo sentido de direção da luz e sombra, tá? Fazer aqui com lápis de lado. A gente aí vai ter aqui atrás mais escuro. Eu venho clareando. Até aqui na ponta. Suave. Vou dar um acabamento. Ter isso aqui, e aí a linha de finalização, aqui em cima a linha de finalização, na área de iluminação a linha fica mais clara,
Na área de sombra a linha fica mais escura. A gente tem isso. Para a sombra dele aqui no chão, teria isso aqui, ó. Junto do objeto a sombra é mais escura. Distante a sombra é mais clara, dando esse efeito aqui. Dando esse efeito. Para o segundo aqui, ó, que é mais nessa pegada de quadrinhos, seria como se a gente tivesse alguns cortes aqui no objeto para poder trabalhar. Então posso ter aqui ó, o primeiro, traçado bem junto. Segundo aqui o traçado já vem um pouquinho mais afastado. Terceiro já afasta mais. E o quarto já tem uma distância bem considerável. A gente aí tem a linha mais escura e mais clara lá na ponta. Aqui no fundo a linha mais escura. Aqui embaixo a linha um pouquinho mais escura, termina mais clara. E aqui no ponto a linha mais clara. Por último a sombra que a gente vai ter aqui desse objeto. E aí eu vou ter aqui a mesma coisa, o traçado bem junto. Aqui já um pouquinho mais afastado. E aqui bem afastado. A gente tem basicamente esse molde de construção para esses trabalhos de texturas. Só que é o seguinte, eu vou dar um aperitivo aqui para vocês terem noção. Na lista de material aí eu estou falando sobre a caneta Nanquim, essa daqui é uma 05, tá? Eu gosto de trabalhar muito com essa da Unipin, que ela tem uma leve textura aqui, é diferente esse plástico dela e não escorrega na mão. Tem gente que costuma suar muito na mão, as outras canetas escorregam um pouco, essa daqui ela não escorrega, eu gosto de trabalhar com ela. Você pode procurar outras canetas descartáveis para ver como você lidar com essas outras canetas, tá? Eu vou fazer aqui a finalização ó, dessa esfera e desse cilindro daqui, para vocês entenderem um pouquinho sobre esse trabalho de acabamento do mangá, tá? A gente vai ter aqui, ó, trabalhar com a linha primeiro. Na área de sombra, a linha é mais grossa. Dá correção aqui. Essa correção, logicamente, já aproveito para trabalhar em toda essa área de sombra do desenho. Aqui embaixo a linha fica mais escura realmente, mais grossa. Vindo para cá começa a ficar um pouquinho mais fina, um pouquinho mais clara. A gente vai ter isso aqui. Para esse traçado, eu vou ver aqui a primeira direção que eu fiz, que foi nesse sentido daqui. Então vou vir, ó, com o traçado, mantendo o mesmo padrão. Tem que ter um pouquinho de cuidado para não deixar as linhas vazarem. Aconteceu um pequeno vazamento ali na linha, mas tem que ter cuidado para isso não acontecer. Então, ó, eu vou vir agora, segunda sequência aqui, que eu acho que vai ser melhor para eu fazer, é essa daqui. Um pouquinho mais junto o traço. Agora eu vou ter essa sequência daqui,
opa, melhor dizendo, a continuação dessa. E agora esse sentido daqui, na diagonal. Traçado com essa caneta também, ela é bem suave, não pesar a mão. Se você pesa a mão, a linha fica mais grossa, fica mais difícil de se trabalhar também. Então, traçar um pouquinho mais suave. O que vai dar o efeito da sombra é você conseguir traçar aqui, ó, bem junto. Quanto mais junto você traçar, maior vai ser o efeito da sombra que você vai fazer. A gente vai ter lá para cima também uma sequência menor aqui embaixo. E o último sentido que ficou faltando, que foram as linhas verticais. Então, com isso você dá o efeito de sombra para essa região daqui de baixo. Ficando desse jeito. Vocês podem ter uma caneta, tipo uma caneta piloto também, para pintar áreas pretas de uma área que seja muito grande, uma área de sombra que seja muito grande, não usar essa caneta daqui. Você vai fazer assim, ó, no traçado, clareou. Essa área daqui, você vai trabalhar com o preto. Pode ser tipo um piloto, assim, ó, uma caneta piloto, para pintar aqui a área preta. Pronto. Você tem aí a textura trabalhada. A mesma coisa agora para esse daqui, ó. A última parte dos exercícios, eu também vou ensinar como você vai fazer uma finalização em um desenho já, tá? Isso daqui, como eu disse, é só um aperitivozinho para você poder fazer algumas coisas com o nanquim e ter noção de como trabalhar com o nanquim, tá? Tem uma técnicazinha chamada valorização de traço. Eu ainda não estou trabalhando aqui porque é mais as linhas inteiras, mas essa valorização de traço é mais ou menos o que eu trabalhei aqui, ó, nessa linha de contorno preta, para ficar mais grossa aqui e mais fina aqui em cima, certo? O nome dessa técnica, eu ouvi falar que em alguns lugares chamam de valorização de traço, quando na verdade é só um volume que é dado na linha. Já vai ter aqui a área de sombra, traçado mais juntinho. E aqui vem começando a suavizar mais. Esse suavizar que eu digo é afastar um pouco mais os traços, tá? Se você traçou suave essas linhas daqui, na hora de fazer passar a borracha aqui para dar como se fosse o acabamento, limpar o desenho, vai ficar sem manchar, tudo direitinho, vai dar certo. A outra etapa aqui, essa parte da sombra, bem junta. E aí vem a segunda etapa aqui, o traçado mais afastado. E vem a terceira etapa, traçado mais afastado ainda. E aí a linha de contorno. A gente aí tem esse efeito para o trabalho estilo mangá. Por último, passar a borracha bem suave, para poder limpar as marcas do lápis. E aí, se você quiser fazer a colorização a lápis de cor digital, o desenho aqui já está limpo, já está um pouquinho melhor para você poder trabalhar. A mesma coisa esse aqui agora. Deixa eu aumentar um pouquinho só aqui o zoom. Tem as marcas aqui a lápis aparecendo.
aqui embaixo, a gente passa a borracha suave, tem que ter uma borracha legal, tá? Sei, aquelas borrachas verdes que elas danificam bastante o papel. É aqui, ó, tirei as marquinhas da borracha e o desenho continua mais aceso. Ó, a esfera aqui também, sem as marquinhas da borracha, do lápis, melhor dizendo. Ó, e a gente tem isso daqui, tá? Aqui é o segundo exercício, a primeira parte do segundo exercício. Bem, para a segunda etapa agora do segundo exercício, eu vou explicar um pouquinho sobre a luz e sombra chapada. A gente fez a luz e sombra aqui com os traçados, né, que foi o exercício anterior. Foi trabalhando em cima disso aqui, ó. Só que a gente tem também a luz e sombra chapada para poder trabalhar, tá? O que seria a luz e sombra chapada? Por exemplo, a gente vai trabalhar aqui a esfera. Essa luz e sombra chapada também é feita no mangá, certo? Normalmente para indicar umas áreas de preto absoluto. Só que dá para, em alguns casos, trabalhar isso daqui também como um estilo de luz e sombra. Tem alguns mangás que fazem o trabalho de iluminação assim chapado e dá um efeito também muito bom. Depende realmente do domínio que o desenhista tem de se trabalhar a luz e sombra. Então eu tinha pensado em outro estilo de sombra aqui, mas vou jogar o padrão mesmo, só que chapado. No caso se fosse aqui como num cilindro, seria isso aqui, ó. Chapado aqui, certo? A gente aí vai ter a caneta. Deixa eu ter isso aqui, ó. Caneta mais inteira, a linha. Chapada. Em alguns casos pode ter algumas rachuras complementares. E no outro caso aqui a esfera. Aqui eu acho que já não é tão necessário se preocupar com manter a linha mais fina e mais grossa, porque vai ser tudo pintado de preto. Preto chapado, preto. A recomendação que eu dou para fazer isso é usar o piloto, tá? Porque essas canetas aqui, se você for ficar pintando essas áreas pretas com essa caneta, ela vai acabar muito rápido, certo? A gente teria a sombra aqui do chão, no caso aqui do cilindro, seria um pouquinho só maior. No caso aqui da esfera, isso daqui, tem esse pequeno filete branco aqui, ó, para dar indicação que são duas sombras diferentes. Uma é a sombra do objeto, outro é a sombra projetada. Tá? Aqui o nosso cilindro está como se o chão dele tivesse um pouquinho inclinado, mas passa aqui numa boa. A gente vai ter aqui o próximo exercício, o link eu acredito que está logo abaixo da explicação desse exercício, para vocês começarem a desenhar os olhos do estilo mangá. Essa parte toda que a gente fez inicialmente foi para você ter noção de como riscar, como fazer as coisas. Se eu fosse explicar logo forma de mangá, tudo de vez, ia ser muita informação de uma vez só. Então, eu prefiro separar as informações para que você foque no aprendizado de cada coisa.
Então, vou desenhar aqui um modelo de olho mangá, vou fazer a finalização para que vocês possam entender. E a partir daí, vocês vão passar para as videoaulas. E eu vou disponibilizar aqui embaixo alguns modelos de olho estilo mangá. Além dos próprios que vocês vão ver na aula, no caso, né? Recomendo que assistam a aula e pratiquem. Vá fazendo, assista, vê a explicação de um modelo e faz. Depois passa para o segundo modelo, assiste a explicação e faz. Se você assistir o vídeo todo para depois querer fazer os olhos, eu acho que você vai perder. Você não vai aproveitar muito bem as informações. Tá? Eu acho que é melhor você ver o modelo como é que faz, pratica logo um modelo e depois passa para outro. Dessa forma eu acho mais confiável para você aproveitar melhor aí os vídeos e ter um bom aprendizado. Sombra chapada no mangá é isso aqui, ó. E quando você tem a área toda preta de fato. Desse jeito assim, ó. Você tem aqui a área do desenho toda preta, certo? Vamos aqui outra folha, eu vou fazer o exemplo do olho mangá, tá? Se você quiser, você pode usar o HB, fazer o desenho, vou marcar aqui a área, né? Como eu estou trabalhando inicialmente com vocês. Deixa eu aproximar um pouquinho só mais. Aqui. Você pode marcar, ó, o desenho. Eu costumo dar essa marcação com o HB e fazer o acabamento com 6B para depois fazer o nanquim. Eu prefiro trabalhar assim, eu acho mais seguro. Vou ter o desenho ali já com acabamento de fato, como tem que ser. Vou botar um brilho menor aqui embaixo, pupila no centro. Vou ter um desenho com acabamento de fato, como tem que ser. Sem chance de quando eu mudar para o nanquim, eu errar no desenho. Isso daí não vai acontecer. Pode marcar aqui essa área aqui toda preta. Então eu vou ter aqui com 6B, ó, a linha mais grossa. Tem desenhista que prefere fazer isso aqui, ó, trabalhar. Vamos aqui fazer o modelo do olho. A gente vai ter o esboço aqui, né? Vamos aqui fazer agora o modelo do olho. A gente vai ter a forma aqui para poder trabalhar, né? Aqui. A gente vai trabalhar dentro dessa área com HB primeiro. Eu gosto de marcar o esboço assim, porque aí depois eu não vou ter possibilidade de errar. Vou trabalhar aqui, ó, o brilho, pupila, sombra, aplicar um brilho menor aqui e um anelzinho. Essa linha externa um pouquinho mais grossa. A gente vai ter aqui as pálpebras e a sobrancelha. Aí com 6B eu vou fazer agora o acabamento, dando a linha um pouquinho mais inteira, um pouquinho mais firme. A gente vai ter aqui. Tem desenhista que gosta de marcar isso aqui ao redor do olho. E aí ele, se tiver assistente,
ele marca com X e o assistente pinta de preto. Se não tem assistente, ele vai marcar tudo e vai pintar de preto depois, alegremente, com o lápis dele. E vai pintar de preto também com o nanquim, que é um pouquinho do meu caso. Não tem um assistente, aí eu pinto todas essas minhas áreas aí do desenho. A gente vai ter essa linha de contorno aqui um pouquinho grossa. Ó. Então eu vou ter isso aqui, ó, pintar essa área de preto. A gente vai ter isso aqui. Olha só como vai ficando. O desenho já tem um tipo de acabamento. Vamos afastar um pouquinho que eu vou aplicar o nanquim agora. No caso, como esse desenho está um pouco grande, eu vou usar a caneta aqui 07. Vou trabalhar a sobrancelha. Aqui ainda por enquanto linha contínua, não vou trabalhar efeito de linha aqui. Para o olho, ó, eu dou uma marcação externa com o nanquim primeiro. Aqui eu posso pintar a basezinha. Venho aqui para a linha do olho. Essa parte daqui do lado, ó, também já posso pintar com essa caneta, não é uma área muito grande. Mesma coisa pro lado de cá. Essa linha de baixo aqui um pouquinho mais grossa. E a gente vai ter esse efeito aqui, que seria a área de brilho do olho, pupila bem centralizada, e aqui o anel, bem como agora, ó, o efeito do brilho. Eu aí vou marcar a pálpebra e vou pegar o piloto novamente para pintar as áreas pretas. Como eu disse, aqui ó, as áreas pretas a gente pinta com o piloto. Geralmente eu pinto próximo às linhas primeiro, para ter mais calma para poder fazer a linha e não manchar o desenho, não deixar vazar. A gente vai ter esse estilo aí para poder trabalhar. Bem, como eu disse, abaixo desse exercício tem um link com o vídeo com as explicações de olhos em 3 partes. Parte 1, parte 2 e uma parte de bônus com algumas explicações extras. Logo mais abaixo, ou na página seguinte, tem alguns exemplos de olho mangá para vocês poderem trabalhar, de acordo com o que vocês assistirem primeiro da explicação dos vídeos, tá? Bem como a gente tem construção os exemplos de construção de olho, a gente tem de nariz, de boca e de rosto completo. Toda essa etapa de construção vocês vão desenvolver com base aos vídeos que vocês vão assistir, e aí eu vou entrar com a segunda etapa, que vai ser mão, pé e corpo, certo? Onde eu vou fazer os vídeos também mais tradicionais, vai ser direto no papel, no caso, não vai ser no computador, pelo menos é o que eu tenho em mente de fazer direto no papel. Se não der para fazer no papel, a gente faz no computador e o resultado final vai ficar legal, de qualquer forma. O importante é passar um material que tenha uma certa qualidade, tenha um conteúdo de qualidade para vocês. Com base nesses exercícios, vocês vão conseguir desenvolver bem o trabalho de vocês, certo? Então, até o próximo vídeo e até a próxima etapa.